pessoas vão se apresentando depois, vão chegando e fazendo parte para a gente poder, porque passa tão rápido esse horário, a gente se empolga e a coisa passa. Bom, então, bom dia a todas e todos, sejam bem-vindos, o pessoal que está entrando na sala agora, o pessoal que já estava aí batendo papo com a gente. Nós temos 3 DREs aqui participando, né? É a DRE Jaçanã Tremembé, São Miguel e Butantã, né? Então, hoje a gente então tem a 4ª dimensão da apresentação do Caminhos do Cuidado, que a gente tem feito com a Visalá, que é acolhimento pedagógico, bem-estar afetivo e social, com a Tereza e com a Bia, que vão se apresentar. E junto comigo, né, meu nome é Deise, eu sou de SME, tem as parceiras das DREs, das DIPEDs, que se elas puderem abrir a câmera um pouquinho para a Tereza conhecer e a Bia. A gente tem em São Miguel, a Cida, a Viviane e a Roberta. Em Butantã tem a Andréia e a Janaína. E em JT a gente tem a Tatiana, a Fabiana e a Priscila. Se alguma das meninas estiver aí, por favor, um oizinho. Bom dia, Tatiana, JT. Bom dia, Tatiana. Bom dia. Bom dia, Priscila, JT. Prazer. Bom dia. Prazer. Bom dia, Fabiana, também de JT. A Cida está dizendo que está com problema no microfone, que é de São Miguel. Tá, Cida, mas estamos te vendo aí. Mascarada. Quem está na DRE está assim, né? Claro. Bom, meninas, hoje, excepcionalmente também, eu preciso sair às 10h15, que eu vou ter uma outra reunião no mesmo horário, e eu sei que as meninas das DREs, das DIPEDs, o que precisar, elas estão à disposição para auxiliar esse final. Já peço de antemão para as meninas, né, acompanharem a finalização, e o que precisar, elas podem ajudar. Uma outra coisa também que eu já quero deixar em aberto, Tereza e Bia, que geralmente ao final do encontro, e as meninas vão pedir isso para vocês, se precisar, quando os participantes saem da sala, a gente fica um pouquinho para bater um papo, para saber se tem algum encaminhamento, alguma coisa, porque depois as dúvidas chegam para as formadoras das DIPEDs, tá? Então, a gente sempre acaba fazendo esse encerramento, só um grupinho menor, para saber se tem alguma coisa. Se elas acharem necessidade, então elas vão comentar com vocês para ficarem um pouquinho, tá? Mais uns 15 minutos para fazer algum encerramento. Combinado? Então, é um prazer essa parceria. Sejam bem-vindas. A temática de hoje é a temática que está sempre pulsando dentro do cotidiano educacional, né? Dentro da nossa vida pessoal também, que é a questão desse acolhimento e afetividade. Então, um bom encontro para nós e bem-vindo a todos os gestores das unidades educacionais e os supervisores também das DREs que estão participando. Muito bom, obrigada, Deise. Bia, acho que a bola é sua agora, para você ficar mais tranquila. Oi, gente, bom dia. Que gostoso aqui começar a estrear com vocês. Para nós é estreia, né? Para vocês não. Vocês já estão no 4º encontro e vivendo aí essa experiência de diferentes caminhos do cuidar. E o nosso é sobre acolhimento. A gente estava até conversando agora no início com a Deise, né, que essa expectativa, a gente está bem no período da iminência do anúncio, de se a gente volta ou não volta em outubro, mas a despeito dessa confirmação, nós precisamos começar a pensar sobre esse assunto, né, e voltando ano que vem, quando a gente for voltar, quanto mais tempo a gente tiver para esse planejamento, para esse cuidado entre nós, né, para a gente conseguir também estar mais inteira para cuidar dos outros, né, das famílias, das crianças, melhor. Mas eu vou me apresentar. Hoje, infelizmente, eu não consigo ficar, estou com muita pena, mas aconteceu uma duplicidade aí que eu não consigo participar com vocês. Então, a Lucila, querida, que está aqui também, vocês já conhecem, que é a dupla da Damares, que faz dupla com a Damares, e ela vai me substituir, e nos próximos eu estarei com vocês. Mas eu quis aqui não só desejar um bom encontro, mas também me apresentar, né? Eu sou Bia Gouveia,
Eu sou pedagoga, eu trabalho no Avisalá desde de 97, faz bastante tempo, com a formação de educadores, coordenadores, diretores de creches, também de escolas, também de Fundamental 1. E também durante esse tempo todo no Avisalá, fui participando de outros projetos, como o PROFA, que é o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores. Então, foi um momento também importante na minha formação e foi quando também resolvi me dedicar um pouco mais à área da alfabetização. Então, participei da elaboração do PROFA, da implementação e depois fui me especializar mesmo na área, né? Já tinha um conhecimento construído e fui dar aula no Instituto Superior de Educação Veracruz na área de alfabetização. E depois disso também, acho que trazendo só algumas atividades aí do meu percurso, da minha história, fui fazer um mestrado, que eu acho que eu sempre toco nesse assunto, porque foi uma pesquisa também, um momento bem importante do meu percurso, para esse assunto, que é o nosso assunto, né, que é a formação de formador, que é essa ideia da gente se identificar num lugar, né, dentro de uma rede, em que cada um, né, embora tenham atribuições diferentes, todos nos reconhecemos corresponsáveis pela qualidade da aprendizagem e das interações que acontecem lá na ponta. Então, esse é um assunto para nós no Avisalá, né, sempre foi, né, a gente deposita um valor muito grande, né, nessa possibilidade de se criar uma rede distributiva de formação, né, uma rede de corresponsabilidades. E aí acabei indo estudar mesmo, né, numa pesquisa, esse assunto, esse contexto de estudo, e justamente num lugar, naquela ocasião, era na Chapada Diamantina, na Bahia, porque o que acontecia lá era que justamente esse investimento na formação de coordenadores pedagógicos, também de diretores, foi acontecendo que esse investimento foi mudando o resultado, em especial no resultado de alfabetização, mas em todo o IDEB. E em pouco tempo, né, quando a gente fala pouco tempo na educação, a gente está falando em 10 anos, isso é sempre importante marcar, não é? Porque nada se muda na educação em 1 ano, em 2 anos, tem um tempo, a gente fala que tem 3 elementos para uma mudança, para transformação, é o tempo, a continuidade e a coerência. E aí isso estava muito presente lá naquele momento, naquela região, e aí eu fui conhecer um pouco mais, tentar organizar os dados, interpretá-los e ver como é que essa experiência nos ajudaria também em outros projetos. Então, também foi uma experiência muito importante e que eu acho que, em síntese, para terminar aqui a minha apresentação com vocês, é dessa confiança de como, ao investir, né, nessa rede, ao investir nas pessoas que fazem a escola acontecer, nas pessoas que se sentem corresponsáveis pela formação do outro, a gente, com continuidade, coerência e tempo, consegue, sem dúvida nenhuma, melhorar os nossos índices. Bom, atualmente eu também sou diretora pedagógica de uma escola particular aqui em São Paulo, que chama Santa Cruz, e eu estou sempre fazendo e assessora também de redes particulares e públicas, então sempre nesses caminhos, agora bem mergulhada já há bastante tempo na educação infantil. Estou bem feliz de estar aqui com vocês e as notícias são muito boas dos outros módulos. E vamos lá, força para nós, muito prazer e desculpem essa entrada um pouco atrapalhada aqui, né, de apresentar e ir embora. Seja um ótimo encontro para você. Você está presente no planejamento, Bia, você está presente no planejamento e está junto todos os slides, tá bom? É aqui, pensando que vai ser um encontro maravilhoso. Obrigada, gente. Um bom encontro para vocês. Bom, eu sou Maria Tereza Carvalho, eu já coloquei aí o meu nome Teca, porque eu brinco sempre que em 2 minutos eu já viro Teca, então não adianta, eu sempre chego, sou Tereza, mas a Bia já começa a me chamar de Teca, daqui a pouco a Lucila também já vai me chamar de Teca, sempre tem alguém que já me conhece na rede, então eu coloquei o apelido, assim como a Lica também colocou lá o apelido dela, né? Não adianta falar que é Eliana, porque é a Lica. Então é isso, mas eu continuo falando que eu sou a Tereza. Eu sou psicóloga de formação, né? Eu ainda trabalho com a psicologia clínica, né? Mas sempre trabalhei com educação, eu tenho um pé em cada canoa. E no Avisalá eu estou
trabalhando já faz acho que uns 10 anos, mas antes eu tive uma trajetória na educação infantil, começando por ser diretora de creche na Zona Sul. Eu fui diretora do Capão Redondo, na época da Erundina ainda, quando a creche era de SAS, não era de educação ainda. Foi uma experiência muito legal. Eu acho que foi um bom tempo de creche para essa cidade, né? Depois eu fui para a creche da USP, que também foi uma experiência muito importante. Lá eu fui como psicóloga, que existia esse cargo, né? É o único lugar que tinha esse cargo de psicóloga, mas eu trabalhava com a formação também, né? Com atendimento às famílias, acompanhamento das crianças e com a formação dos educadores. Então, eu sempre segui a história da educação e fui me especializando principalmente nas creches, né? Porque quando eu estava ainda na USP, eu comecei o mestrado e fiz um trabalho, uma dissertação sobre a formação dos bebês e o papel dos educadores nisso, né? Então, a partir daí, eu acabei ficando um pouco mais especialista nessa área. Então, no Avisalá, sempre que é área de 0 a 3, eu estou lá, né? E junto com a Cisele, que vocês conhecem, que é a coordenadora desse projeto, a gente fez inclusive um livro que eu acabo citando, porque ele é uma referência aí na rede. Ele foi adotado pela rede direta, né? Que é o Ser Professor de Bebês. Então, essa é uma área que eu gosto muito. Trabalho também, dou aula como a Bia no Instituto Vera Cruz. Eu dou aula, ela dá aula na parte de alfabetização e eu na parte de gestão e educação infantil, né? Na pós. Acho que é isso. Eu fico muito feliz de estar nesta rede. É uma rede que eu já trabalhei, né? Não só como diretora há muitos anos, mas teve aquele programa que alguns de vocês participaram, o Rede em Rede, que também já fazia acho que 10 anos, um pouco mais até. Não era do Avisalá, mas a gente tem várias formadoras do Avisalá que participaram desse projeto na época, era com a professora Zilma, né? E então eu estava em algumas regiões. Depois, pelo Avisa também, eu já conheço outras regiões, então é uma rede que eu conheço, que me é muito cara, porque eu acho que a gente tem aqui uma história muito legal, de muito investimento, né? Muito diversa essa rede, né? Tem muita coisa que não está tão alinhada, mas a gente está buscando, vocês estão buscando um alinhamento muito legal. E tem coisas que eu estou em outros municípios, eu vou para o interior de São Paulo e vejo coisas que, nossa, São Paulo, que é 1000 vezes maior, já conseguiu avançar e as redes pequenininhas ainda não. Por exemplo, de professor, de pessoas mais especializadas, trabalhando com os pequenininhos, ainda tem essa dicotomia, né, de quem cuida não é o professor, e eu acho que São Paulo já está bem avançado nisso. Então é isso. Aí esse projeto é um projeto também muito legal, aprendendo loucamente, estou achando uma empreitada bem interessante nessa rede, e é isso, bastante feliz de estar aqui com vocês ontem. Hoje estava bastante ansiosa com a estreia, deu certo, e vamos ver se hoje a gente continua aí acertadas. Lucila, dá uma para você assumir o posto de Bia. O povo já te conhece. Não, e eu tenho o privilégio de estar em casa, porque hoje é Zona Leste, né? Então, é Zona Leste e Butantã que eu já trabalhei. Ô, Teca, a Renata está perguntando se você já trabalhou na Dre de Guaianazes. Já. Você já trabalhou? Já. Bom dia, pessoal. É uma honra para mim estar em casa de novo. Dia 22 a gente se encontra, dia 24 a gente se encontra novamente, mas hoje a Bia me deu esse prazer de conviver com vocês de novo. Eu estive em Guaianazes nesse projeto do Rede em Rede, que a gente fazia a formação da equipe técnica lá, local, né? Então eu ia para lá, diretores e coordenadores. Você me conhece de lá, Renata? É a Renata. Oi. Oi. Você lembra de mim, é isso, Renata? Lembro. Na hora que eu vi seu rosto, eu fiquei lembrando, falei assim, nossa, acho que ela conhece em algum lugar. Depois começou a falar Tereza, comecei a pensar e lembrar, e me veio à mente. Em 2010, no Rede, tinha a formação para o CP e tinha a formação para o CP e diretor junto, a dupla gestora, né?
Isso, E exatamente. foi nessa época, você era formadora da dupla gestora na época. Uhum. Que Ah, bom. que legal. Muito bom. É, por isso que eu falei, eu conheço um pouquinho dessa rede, mas conhecer a rede inteira é meio difícil nessa cidade, né? É. Mas a Guaianazes foi bem interessante. Eu pegava um trem para ir até lá, eu lembro bastante. Foi uma rede bem legal mesmo. Era um pessoal bem envolvido. Então vamos lá, gente. Eu vou compartilhar aqui com vocês nossos slides e a gente começa. Bom, eu queria, primeiro, antes da gente começar, então, hoje, nosso módulo, então, é acolhimento pedagógico e de bem-estar afetivo social. A gente está falando tanto aí de saúde, de higiene, de cuidados, de práticas, e agora a gente vai completar com essa dimensão mais afetiva, né? Pensar um pouco na criança e suas ações, né? E não só nas nossas ações de proteção dela. Antes da gente começar, eu queria falar de algumas coisas que me foram encomendadas, de combinados. Primeiro, lembrar que parece que ainda tem gente que não tem setor que não abriu a sua comissão de infância dentro da unidade, né? Lembrar isso, embora todo mundo já saiba, esteja começando, era para lembrar que a gente está trabalhando baseado nessa ideia das comissões. E que todo o nosso material está aberto, fora essas reuniões que precisa de inscrição, o resto no ambiente virtual é acessível. Então, para vocês lembrarem de utilizar os materiais, os textos, os PowerPoints, as apresentações, que eu já sei que muita gente já está usando nesses encontros com as comissões e nas formações, né? Então, para lembrar esta questão, tá bom? Não sei se tinha mais informes, se tiver eu lembro depois. Então, é isso. Hoje a gente vai, então a ideia era fazer as apresentações, já fizemos, e vamos introduzir o tema do acolhimento, que na verdade vai nos acompanhar e já está sendo acompanhado nessas outras modalidades também, né? Todo mundo aqui, as outras duplas já falaram da importância do acolhimento, mas a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais. Vamos falar do conceito de experiência na educação infantil, retomar essa questão importante, e depois falar da experiência de escuta e de acolhimento, juntando essas ações e terminar o dia hoje compartilhando uma experiência com vocês, tá? Então, essa é a nossa programação de hoje. Eu queria muito, assim, peço bastante que vocês participem. A Lucila está aí vendo os chats, ela também vai entrar para falar com a gente. E eu vou tirar o slide de vez em quando para ver a cara de vocês. Que vocês pudessem falar muito, participar e interromper se precisar, porque eu acho que funciona mais quando a gente faz né? Então, vamos lá. Opa. Bom, a gente já se apresentou. O objetivo desse módulo, né? Então, qual é? Qual é a ideia nossa? Compreender o acolhimento como uma atitude transversal ao trabalho de educação infantil. Então, o acolhimento não apenas como o assunto do início do ano, quando a gente fala da famosa adaptação, né? Inclusive, a palavra adaptação é algo que a gente está tentando cada vez mais extinguir e transformar em acolhimento, porque a gente não quer que a criança se adapte a alguma situação, a gente quer que a situação também se adapte a ela, né? Então, que seja uma entrada de mão dupla, por isso a gente está nomeando de acolhimento, e a gente entende o acolhimento aí como algo que faz parte do nosso currículo, como uma atitude. O outro objetivo é refletir sobre a necessidade de construirmos narrativas sobre o que podemos fazer juntos e também sobre a continuidade, o futuro. Então, a questão das narrativas vai ser um dia específico da conversa, mas a narrativa enquanto constituição do sujeito, né? Enquanto algo que nos define, poder falar, poder contar as histórias, poder construir aí essas narrativas do que se vive. Então, vamos falar disso hoje. E o terceiro objetivo, considerar o direito de aprender na primeira infância e refletir sobre as boas condições para jornadas de aprendizagem. Então, lembrar da questão da aprendizagem. Para que a criança encontre na escola a abertura para novidade e inovação, acolhimento para suas perguntas e teorias e bons problemas, assim como os conteúdos da cultura e o patrimônio que a humanidade sistematizou.
Então, a ideia é essa, né? Que a criança, como a gente tem falado muito do protagonismo, da criança como ativa, então que ela possa encontrar problemas, trazer problemas e fazer perguntas nesse ambiente coletivo. É disso que a gente vai falar bastante, desse direito de aprendizagem, o que ele implica. Então, é para isso que tentamos estar aqui hoje, né? Vamos lá. Alimento hoje, escolhemos uma imagem do Miyakoto, que é não sei se todo mundo conhece, talvez sim, é muito conhecido, é um escritor português, ele até já esteve no Brasil mais de uma vez, é alguém que já é parceiro aqui na literatura. No livro dele, chamado Fio das Miçangas, ele começa o livro com essa epígrafe, né, que é: a miçanga, todos as veem, ninguém nota o fio, que em colar vistoso vai compondo as miçangas. Então a gente também compôs essa imagem com uma imagem verdadeira, uma imagem visual, não só essa imagem da palavra, para a gente pensar por que a gente trouxe essa imagem, né? Vocês podem ir colocando associações que vocês quiserem aí também no chat, depois eu vou abrir para falar. A rede, a gente queria pensar nesse fio como sendo a nossa rede, né? Primeira rede, essa rede mesmo de formação, essa rede que sustenta um trabalho com um princípio bastante estruturado da educação infantil, e essas várias redes que a gente vai formando, né? Então, vocês têm que fazer as comissões, tem as redes dentro das próprias territórios, as redes dentro da secretaria, e a gente, enquanto parceiro, também nessa rede. E a sustentação da própria criança. Toda essa questão afetiva, toda essa questão de conhecer a criança. Então, nem tudo a gente está vendo, né? Porque quando a gente Já fala tá em indo, vínculo, filha? quando a gente fala em vínculo Um beijo aqui na afetivo... mamãe, que daqui a pouco acho que você não vai. Quando Só um você chegar, eu não minutinho. vou estar aqui. Peraí. Pessoal, vamos, se a gente puder fechar o microfone. Já fechei aqui. Pode continuar, Teca, desculpa. Mas olha que gostoso, a gente foi invadido por um... Dá um beijinho na mamãe antes de sair, é disso que a gente está falando, né? É exatamente daquilo que o que sustenta o dia a dia para que a criança possa ir seguir em frente, né? E então, essa ideia da rede que está por trás de todo o nosso trabalho. Por isso que a gente quis trazer essa imagem. Bom? E como eu lembrei ontem, né, na hora que o fio arrebenta e as miçangas saem correndo, aí todo mundo lembra do fio, aí vai dizer que o fio era fraco, que o fio estava seco, estava velho, né? Ou então muito fino, mas o tempo todo que ele ficou sustentando, ninguém lembrou dele, né? Então essa é uma questão bastante importante. Lu, se você achar que tem que falar coisas, porque eu vou abrir para falar depois. A Carla está dizendo o seguinte, Teca, que ora somos as miçangas, ora o fio que ninguém nota. A beleza está no conjunto. Acho que isso que lindo. Muito legal. Uhum. Isso mesmo, as peças ou aquilo que sustenta, né? E a gente escolheu esse colar aí que tem vários tipos de tramas, né? A trama mais simples, a trama mais elaborada. Bom, então vamos ficar com essa imagem aí de nós enquanto fio. E eu vamos fico seguir. pensando, acho que só completando um pouco, Teca, né? Eu acho que o fio pode ser muitas coisas que a gente às vezes não nota, né? Pode ser a família, pode ser a comunidade em que essa instituição está inserida, né? Pode ser a pessoa da secretaria, a pessoa da limpeza. Quais são as pessoas que compõem esse fio, né? Acho que é legal a gente pensar também com esses olhares, né? A Dani falou que todas as partes são importantes, cada peça com sua especificidade. Se a gente poder pensar que é o fio que compõe a miçanga, mas, por exemplo, só o fio não é importante, só a miçanga não é importante, mas esse conjunto que compõe é que torna a belezura do colar, né? Legal, isso mesmo, boa, bem legal, gente. Então vamos seguindo, aí eu vou querer abrir para vocês falarem agora. Eu vou passar um vídeo
de crianças falando. Então, conversa de criança deste período do coronavírus. Então, escutar para acolher. Então, as vozes, a gente fala muito da escuta e a gente quer começar escutando as crianças. Depois que vocês assistirem, eu já vou pedir para vocês falarem, então, assistirem pensando no sentimento de vocês, né? Então, vocês, gestoras, que durante o distanciamento social atuaram incansavelmente para manter a creche, a escola, presente na vida das crianças, porque vocês são a parte que mais trabalhou nesse período, estão aí de plantão, né? Estão mandando os kits, estão recebendo as informações, então é um distanciamento ativo o de vocês, né? Ao escutar essas crianças, ao pensar nessa questão dos sentimentos, eu queria que vocês trouxessem depois, vamos abrir para todo mundo, qual o sentimento que predomina, tá? Então, vamos lá. Tá aparecendo aí, Lu? Tá. Então, vamos lá. Que agora eu aprendi a compartilhar direito. Oi, pessoal, tá tudo bem? Achei que o mosquito do coronavírus estão fazendo bagunça. Você não sabe o coronavírus? A gente não pode saber do coronavírus, que é um vírus vermelho. Se sair na rua sem máscara, fica causando que ir para o hospital. Ele fica no ar e os bichinhos a gente não consegue ver eles. A gente está passando por uma causa que o ser humano nunca já passou. Então, observar como o vírus se transmite, como ele reage no corpo. Mas não é uma doencinha de nada, é uma doença em tanto. Primeiro eu tava achando que não tinha muita morte, então que ele não era tão perigoso. E aí, só que no Brasil já tem mais de 3.000 mortes. Então, eu vi que é perigoso e aí não saí de casa. E a gente ainda não encontrou a vacina. Tá triste. Muito triste. Tem que passar por essa pandemia. Me sentindo assim, tô me acostumando, me adaptando a esse negócio de ficar à distância. Eu tô sentindo muito brava. Porque eu não posso ir lugar nenhum, porque esse coronavírus, todas as lojas estão fechadas. Então eu só queria fazer alguma coisa, por isso eu tô brava. Eu estou alegre e feliz. Não, porque eu não posso ver meus amigos. Eu não vejo meus amigos pessoalmente. E ver pelo computador não é legal. Como eu não tenho irmão, não tenho com quem eu brincar, porque minha mãe fica trabalhando às vezes, meu pai sai, aí não tem com quem eu brincar. Feliz, triste, saudades, muitos sentimentos. Eu tô sentindo triste porque as pessoas não ficam em casa, a gente fica em casa e as pessoas acham que o Deus fica protegendo. E quando eles morrem, eles acham que é culpa do Deus. Eu aprendi que ser justo sair por fora. Eu melhorei muito na minha leitura agora. Eu tô lendo mais e escrevendo mais. Eu aprendi uma brincadeira. Uma pessoa vai ficar assim e a outra vai ficar assim.
na música da barata, no ha-ha-ha, quando ela tá fazendo assim, ó. A fazer bolo é muito gostoso. E eu não sabia fazer pipa e agora eu sei. Descobri que é melhor brincar do que ficar vendo TV. E que ficar com a família é bem mais legal do que ficar sozinho. Eu aprendi que a gripe espanhola, ela matou mais de 30 milhões de pessoas. Então, comparado ao coronavírus, a gente está indo muito bem. Aprendi os insetos, aprendi as flores, fazer aqui em casa. Mostra aqui, gente. Mostra. Porque você tem o Trixie. Aí tem o Trixie solar, mas ele tem que ter, porque tem que estar reto. Então aparece poucas vezes. Ter paciência. Tipo, agora tem um ditado, não é? Distanciamento salva vidas. A gente tem que dar valor para as coisas que a gente não dá. Eu sinto saudade da minha capoeira e lá no Pro e na escola e brincar com meus primos. É do cinema, adoro cinema e de todos os meus amigos, menos os chatos. Eu sinto saudade de levar bronca com meu amigo, de fazer bagunça com meus 3 amigos. Live, ir pra casa em São Paulo tantos dias. Eu sinto falta de, assim, no meu aniversário já foi, mas eu queria que seria mais legal. Ficou faltando os amigos e os balões. Eu sinto saudade de 2 pessoas. O meu melhor amigo, que é o meu xará de segundo nome, que é Gabriela Antira. Da professora Beth, minha professora de música. Ela morreu por morte cerebral. Ai, eu vou achar ótimo, perfeito, porque é muito bom. O coronavírus passar, então, próximo. Dar uma festa e convidar todos os amigos. E comemorar a morte do coronavírus. As pessoas vão poder sair, poder se beijar, vão poder se abraçar. Aí, eu não vou sair na rua sem máscara, eu vou ficar feliz. Eu só não saio na rua sem máscara. Eu quero ir, o coronavírus passa. Eu quero ir para a praia. Eu quero ir no cinema, comer pipoca e bora em ritmo. E lá no outro Rodinanite eu tenho o submarino e o Paixão Cru. Eu comi o favorito. Eu acho que todo mundo vai ser mais higiênico e vai estar na moto usar máscara. Eu acho que vai ser mais alegre. Eu sinto que um dos amiguinhos não viu o outro. E aí quando eu chegar a volta da escola, todo mundo já vai sentir saudade de abraçar um no outro. Mas como é que a gente vai conseguir brincar, já que a gente não vai poder nem encostar nos amigos? Por quê? Tem que ter um distanciamento de 1 metro, 2 metros. Eu acho que vai ser incrível. Acho que eu tomara que seja muita tarefa. Não online, claro, no chat. Eu acho que a volta para a escola vai ser super
Tá, tipo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e assim. A cantina ela tá vendendo álcool, máscara, roupa. Máscara, distanciamento, educação física, não faço ideia de como vai ser. Eu também não sei. Faz tanto tempo. Se proteja, não saia de casa, use sempre a máscara. Tchau. Vamos lá, pessoal. Peraí. Deixa eu desligar esse negócio. Vamos abrir este diálogo, como disse o filme, né? Queria ouvir um pouco vocês. Eu já vi esse filme várias vezes, gente. Toda vez que eu vejo, eu me emociono ainda com ele. Teca, posso só fazer já 2 comentários que estão no chat? Pode. Só voltando um pouco no colar, a Suzana falou que esse colar representa todas nós, o trabalho que só é visto e valorizado quando se tem a perfeição, quando o fio não suporta, somos notadas. E a Tatiana comentou, compreendi junto com minhas parceiras que esse não é um tempo perdido. Nesse vídeo, as crianças nos mostram isso. O nome dos sentimentos, as memórias que estão construindo, como valorizam muito mais os cuidados com a saúde, o que o cotidiano possibilitou de aprendizagens, brincadeiras, leituras. Eles são muito potentes, inteligentes, capazes, encantadores. Que legal. São mesmo. Se a gente dá a voz, eles falam. Eu não queria falar muito antes de ouvir vocês. Quem mais queria falar? Pode ser ao vivo, pode ser por chat. Quem falar, por favor, abra a câmera. Acho que agora é a hora da gente falar desses sentimentos nossos. E também comentar o das crianças, quem quiser. Vou falar então. Bom dia. Vai lá, Cira. Bom dia a todos vocês. A gente se coloca numa situação, né, de pensar na posição da criança, no olhar da criança, né, como ela vê essa situação. E a gente se coloca um pouco também nesse lugar com o nosso olhar de criança, né, com o nosso olhar inseguro, porque não importa a idade, importa que a gente é ser vivo. E a gente tem os medos e tem as coragens, né? Tem as aflições e tem as ousadias, e todo mundo tem um dia que você está bem, tem um dia que você está mal, e a gente percebe que a criança, ela consegue, ela fala sem medo do que as pessoas vão pensar do que ela está dizendo. A gente, enquanto adulto, a gente já fala meio que tomando cuidado com as palavras, né? Será que eu não vou magoar, não vou aborrecer, ou vou me expor demais? A criança não, a criança, ela sentiu, ela falou, ela é diferente, é uma outra pegada. Mas, no fundo, a gente se sente como essas crianças, é que a gente muitas vezes não tem coragem de falar como eles têm, né? Com ousadia. E a questão quando a gente pensa no tempo de acolhimento, desde que começou a pandemia, eu acho que eu comecei a entrar nesse ritmo de acolhimento como das crianças, né? De falar mais para aquelas pessoas que eu nunca disse que eu amava, eu comecei a falar que eu amo. Olha, eu te amo, viu? Você sabia que eu te amo? Uma coisa que virou um hábito nesse período de pandemia, a não deixar passar. Eu lembro de alguém, na mesma hora eu pego o celular e mando o WhatsApp, você está bem? Eu estou me dando esse direito. Então, eu acredito que a criança é assim, ela está com vontade de ir ao banheiro, ela sai gritando, banheiro, 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 ela quer, quero água, quero água. A criança, ela é espontânea, ela não tem medo de ser quem ela é. E a gente vai
envelhecendo, a gente vai criando experiências, a gente vai tomando broncas, a gente vai sendo julgado, e aí a gente vai se fechando. E essa questão de pandemia, nesse olhar dessas crianças, é como se fosse uma vida... O que aconteceu? Eu entrei dentro de um filme, eu tinha uma vida antes, então essas crianças amadureceram também, começaram a ter proibidas de muitas coisas que elas achavam que elas podiam, né? Então trouxe realmente um peso sobre eles, um peso que nós adultos temos sobre nós, né? Então esse sentimento das crianças, eu penso muito como um sentimento nosso, sem coragem de dizer, mas um sentimento nosso. Que esse medo vai passar, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama, que a gente fica dias chorando, às vezes meses com aquela dor, aquela falta, mas depois passa, vem outras pessoas, a gente conhece gente nova e outras situações, então tudo vai passar. A questão é ser acolhida e a questão é acolher. A posição do acolher, do dizer, olha, pode contar comigo, o que você está sentindo? Eu também sinto, eu também tenho dor, eu também tenho medo, então estamos juntos, vamos sair desse medo juntos, né? Então, esse acolhimento, eu acho que é o que vai ajudar a essa mentalidade de que, porque esse coronavírus é um bichinho que mata, ele vai aos poucos transformando a nossa realidade, vai aos poucos transformando a nossa realidade, e a gente vai voltar de novo a beijar, a abraçar e a querer estar perto. E se a gente não pode beijar e abraçar, dizer, né? Olha, eu te quero, eu te amo, eu te gosto, eu sinto falta de você, né? Das amigas, dos amigos, dos parentes. Outras formas de beijar, né? Exatamente. É isso que eu... Muito legal, muito bom que você falou. Vou comentar depois. Quem mais segue? Fala, Lucila. Eu fiquei pensando que essa pandemia fez a gente olhar para o fio, né? Seja o fio da vida, aquilo que é importante para a nossa vida. E eu fiquei pensando, por exemplo, a Diz falou que as crianças demonstram muito otimismo com o futuro. A Daniela falou que está emocionada porque... Espera só um minutinho que eu perdi aqui. Ela está emocionada porque faz a gente olhar para coisas, situações do cotidiano, né? A Suzana fala desse momento de reflexão, de tudo que está sendo direcionado para a criança, de como a gente tem dado voz e se preocupado com uma escuta sensível. E me bateu agora uma coisa que, muitas vezes, nessa correria da gente deixar tudo tão mecanizado, às vezes o fio do nosso trabalho eram as crianças, né? São elas que sustentam o nosso trabalho, e às vezes a gente estava tão preso em conteúdos, em tantas coisas, que a gente não estava dando essa voz, né? E quando a Suzana fala desse momento que a gente está dando voz para as crianças, se preocupando com a escuta, é se preocupando com esse fio das miçangas, né? As crianças, ora são miçangas e ora são os fios, né? A Bartira falou que está rasgada, né? E a Renata falou que os sentimentos são um misto de medo, desafio, coragem, né? E eu acho que é legal a gente poder pensar do quanto a gente teve de aprendizagem, o quanto é importante essas situações cotidianas, né, que o pessoal tem falado aqui no chat, do quanto situações do dia a dia que a gente não botou reparo, né? A gente está olhando agora para os cuidados, né? E eles sempre tiveram ali postos como algo também para ser aprendido, né? A Cida falou. Eu queria comentar também. Fala. A Cida falou. Eu queria comentar o que a Cida falou. Né? Diga, Teca. A Cida me fez pensar duas coisas na sua fala, que primeiro essa questão de que da gente não perder a própria infância, né? O que a gente perde no meio do caminho, né? Que é incrível mesmo, essa espontaneidade, essa possibilidade de falar. A gente vai aprendendo, sendo tolhido em muitas situações, e a gente passa a repreender-nos e a se controlar, e a gente é exigido, e a gente até ensina as crianças a fazerem isso. Isso não pode falar aqui, isso não pode falar para aquela pessoa, não vai falar. Aquela pessoa, ai, mãe, aquela menina é gorda. Fala assim, não é assim que a gente fala, que a gente já vai cortando o tempo inteiro essas crianças. Então, muito importante você falar disso, de a gente recuperar essa capacidade de falar das próprias sensações que a gente perde. E me lembrou também que as crianças, elas são muito adaptáveis, né?
As crianças, elas têm facilidade, elas são bem mais resilientes que a gente, né? Se, claro, óbvio, se elas estão sustentadas pelo básico, né? Se tem afetividade, se tem lá, estão comendo, estão dormindo, estão protegidas em casa, elas são esses baques, né? É muito interessante isso. A Lucília, que minha querida quase charada Pedro Nunes, ela falou que as crianças nos mostram o quanto sua espontaneidade, seus pensamentos saem sem medo de ser compreendidos ou não, que é uma coisa que nós adultos às vezes não falamos, né, por medo de não ser entendidos, de não saber se expressar, e as crianças elas falam, elas simplesmente colocam, né, e também me preocupa, fiquei pensando que elas colocam. Mas quais são os momentos também que a gente está colocando nessa educação à distância, nesse ensino remoto que a gente está pensando, a chance das crianças falarem sobre os sentimentos, né? Quais são os momentos que a gente está dando da gente também falar sobre os nossos sentimentos como professoras, porque a gente não somos robôs, a gente também tem todos esses medos, essas angústias, a gente também se sente rasgada, como a Batira falou, né? E como é que a gente se coloca dessa insegurança, né? A Batira está falando aqui, as frestas de luz e sombra não estão mais protegidas pela minha pele, sai sem que eu possa tampá-las, né? A gente poder pensar. Então, vamos fazendo tudo isso. Diga, Teca. Não, vamos fazendo poesia pelo meio do caminho, as pessoas aqui. Eu, se começar a falar, não paro, gente. Eu queria ouvir um pouco mais vocês, porque assim. Tem muito, eu já vi várias vezes, cada vez que eu vejo eu penso mais coisas, cada fala dessas crianças tem umas coisas muito engraçadas, né, que elas colocam, e também tem essa questão do que elas estão ouvindo, isso que a Lucila falou, a gente não está pedindo para falar do sentimento, mas você viu que elas sabem explicar o que é o corona, elas sabem explicar que não pode sair, essa coisa de que na cantina agora vai ter álcool gel e máscara. Essa questão, ela está super incorporada. As crianças aprenderam. Elas são boas também para aprender as regras, né? Só que, com certeza, a gente está esquecendo de perguntar o resto. Ô, Teca, tem um comentário da Cida aqui que me provoca e que a gente pode usar como reflexão, que é o seguinte. O vídeo suscita muitas reflexões, muitas aprendizagens acontecem em casa. Né? E durante muito tempo a gente achava não, que a escola precisa ensinar a família como cuidar do filho. Né? Eu participei de muitas reuniões como mães, que a reunião é prenda o cabelo, cuide do piolho. Né? Esse comentário da Lucila dizendo quanto, da Cida dizendo quantas crianças estão aprendendo em família, o quanto estão atentas a tudo que passa à sua volta, né? O cuidado e o respeito em escutar e acolher as crianças, suas ideias e anseios é fundamental. Né? E a Lucília fez um outro comentário que é o seguinte, esse momento de pandemia nos coloca a refletir sobre os caminhos e descaminhos à procura, né? As procuras e os erros, e o momento de se colocar, né? De se colocar e de escutar de verdade. Né? Não só para gravar, mas para escutar e dialogar com essa escuta. Né? Uhum. A Renata fala que as crianças estão o tempo inteiro aprendendo. E eu acho que o mais bonito disso tudo é a gente aprender o tempo inteiro com as crianças. Isso eu acho que é o grande... Deveria ser o grande desejo da educação, né? Que a gente pudesse aprender com as crianças. Boa, com certeza. Ninguém mais se arrisca? Ninguém mais tem coragem? O grupo está aqui animado. Eu até perdi alguns que eu vou ter que voltar. Né? A Fabiana falou que as crianças sempre nos dando lições significativas. Acolhê-los, escutá-los é fundamental. Aprendemos muito com suas falas, com suas vivências, suas hipóteses e sentimentos. E a Carla falou também que tem sido um tempo muito intenso, muito incerto. Isso vai nos deixando exaustas. Eu concordo, Carla, fazer reunião online é muito mais cansativo. Né? A gente tem que ter uma atenção muito maior para não se dispersar, para não perder o que vai acontecer, para olhar para o computador o tempo inteiro. Né? A vida não parou, o tempo não parou, a Carla diz. Né? Nós não paramos. Mas tem sido um tempo de muitas aprendizagens para nós e para as crianças, que com sensibilidade nos ensinam a ter esperança. Né? Essa semana no meu trabalho a gente estava falando, eu trabalho com limpeza urbana, e a gente estava falando da possibilidade das periferias poderem continuar sonhando, né? E da gente poder continuar sonhando mesmo em tempo de pandemia. E a Dirce falou, quero compartilhar um projeto que nasceu nesse período de pandemia. Temos uma rádio, a Rádio da Criançada.
e a cada 15 dias há um podcast. Podcast Vozes das Crianças na Pandemia. Eu já ouvi esse podcast, Dirce. Então, Dirce, fala aqui pra gente, você não consegue abrir seu microfone para contar um pouquinho? Dirce, eu estou apaixonada por esse podcast, uma amiga me apresentou. Gente, é sensacional, né? Eu fiquei assistindo o filme que vocês colocaram agora com as crianças, e são crianças de outra realidade, mas tem muitas similaridades, né? É muito interessante, porque eles demonstram tudo que eles estão passando, né? As aprendizagens a respeito da pandemia e desse afastamento, e tem até nas falas, você pode lembrar, né, Lucila, que tem criança que pergunta, porque foram falas que foram chegando para uma professora. A gente teve uma professora que lançou a ideia, é uma ideia que a gente, assim, algumas pessoas já queriam há muito tempo, foi se construindo de um jeito que ficou muito interessante. Por quê? Porque a gente vai vendo a criança como uma pessoa, não como um outro ser. Ela é uma pessoa como nós. Então, como ela entende essa pandemia, né, as aprendizagens, como eu coloquei aí, as recomendações para que você se proteja, e tem até um plano para a volta. Quando a gente voltar, a gente precisa fazer uma festa, mas uma festa. É tão bonito, assim, é tão gostoso de ouvir. E agora já está saindo, está no pré, eu acabei de receber o 2º episódio do podcast. A gente fez uma reunião com os pais do Infantil 2 primeiro, que tem mais vínculo com a gente, né? O Infantil 1 já não tem tanto vínculo, porque a gente está no período de adaptação quando a pandemia chegou, né? Eles amaram a rádio. E a rádio e o nome do podcast foi dado pelas crianças. E você vê, tem um otimismo muito interessante, porque é Vozes da Alegria na Pandemia. Então, eles trazem esse otimismo e essa necessidade de se rever, de se reorganizar. E a gente tem algumas das falas, a gente tem o vídeo da criança gravando. É sensacional. Tem uma menina que fala assim, tem que usar álcool gel, tem que usar máscara. Ela tá de pijama, na frente é um guarda-roupa que tem um espelho, e ela tá lá, falando, gesticulando em pé, a coisa mais deliciosa do mundo. Então, o 2º episódio já tá aí, mas o primeiro mostrou pra gente e trouxe essas reflexões. A criança é produtora de conhecimento, ela tem que ser protagonista, ela tem que ter voz para dizer aquilo que ela está sentindo. E o canal do áudio é o canal, acho que, mais democrático no momento. Porque foto, a gente tem muitas famílias que não têm condição de armazenar muita foto, que nem tem internet. Ontem eu descobri uma mãe que está sem internet, que me pediu para imprimir o material, que era uma proposta que a gente fez no começo, né? E então, o áudio, a gente coloca lá, foi até foi como proposta para o Trilhas 2, né? A rádio, uma proposta das crianças fazerem a rádio, né? Vamos ver se vai passar. Porque da voz tem que ser de uma maneira estereotipada, né, Dirce? Oi? É da voz, sem ser de uma maneira estereotipada e de uma linguagem super atual, né? Podcast está aí, todo mundo está ouvindo podcast. A gente está tendo que aprender com a juventude como é que a gente usa todos esses mecanismos de internet, os aplicativos para a gente poder fazer reunião online. As crianças estão lá na frente, né? E com certeza. Muito, porque na reunião do Infantil 2, os pais já deram vozes para a criança quando eles estavam assistindo, participando da reunião, porque estava com a criança junto. A gente fez reunião na quarta noite, com o Infantil 1, e a gente, quando a criança ia falar com as professoras, ou mesmo uma aula que teve ao vivo ontem, sempre tinha uma mãe do lado falando para a criança o que ela tinha que falar. Fala para a professora. Ai, professora, eu tô com saudade. Professora, eu te amo. Professora, eu quero voltar. Sabe? Então, a gente precisa desconstruir essa infância de que a criança, né, não é um ser potente. Então, a gente, assim, eu tô encantada
porque tem mexido com o grupo, a equipe toda, porque a equipe toda participa dessa gestão do que vai ser feito com as crianças, né? Então, tá ficando... a gente está se tornando uma escola mais democrática. A Sandra, nossa supervisora, está aí, e a nossa diretora também, né? E elas podem dizer isso. Então, a gente está nessa busca. E o segundo podcast é uma história que é uma criança que está falando com a professora, né? E no final ela não consegue falar a história. Eu não vou nem contar muito porque a Lucila vai ver, depois eu vou divulgar aqui, porque a gente vai subir pro YouTube. Eu tenho um canal no YouTube e eu estou subindo vídeos que eu estou mandando para os pais, tudo, né? Aprendi também. Eu já usava tecnologia, mas agora, estou usando muito. Agora a gente está conseguindo nadar de braçada, né? Ainda tem que melhorar muito, mas a ideia é que cada vez mais a gente dê voz para a criança, para que as famílias percebam que elas fazem parte daquele universo, vão ser ouvidas, né? O Dirce, a Tatiana está pedindo para você depois compartilhar esse áudio, por gentileza, porque todo mundo está amando essa experiência. Eu vou compartilhar. A gente fez 2 áudios. A gente tem uma professora do Infantil 1 que é uma jornalista de formação primeira. E ela acabou indo para o magistério por uma série de circunstâncias. E ela sempre ficou muito envolvida com essas coisas, né? Então, ela está no primeiro áudio que eu vou colocar, ela apresentando a rádio. E aí tem uma criança, tal, aí tem uma outra professora também que tem uma formação interessantíssima, que tem uma escuta de criança legal, que está à frente desse projeto, mas aí se juntou, né, essa formação toda e as crianças querendo falar, o tempo inteiro eles estão querendo falar, né? Então, o primeiro áudio apresenta para os pais. A cada 15 dias... a gente vai ter um programa com a voz das crianças e tal. O programa número 2, ele traz um pedido para as crianças, para elas falarem quais os temas que elas querem conversar, né? Para aí desencadear essa conversa durante uma semana, e aí na outra semana o podcast entra no ar. E aí a gente vai tecendo isso. Então as crianças agora que vão começar a alimentar esses programas, né? Então, é muito legal, muito. E eu estou fazendo plantão na escola, né? Então, eu estive pensando que daqui a pouco dá para eu passar na casa de algumas crianças, que é o meu caminho, porque eu vou de Uber e volto de transporte público. Então, dá para, pelo portão, eu consigo filmar essas crianças, fazer uma coisa mais, né? Mais ampla. Mas a gente está amando, assim, uma experiência que mexeu com o grupo. Da gente sair daquela, muito das postagens usando o YouTube e buscando material, né, dos canais, que a gente vai vendo que ainda existe uma leitura enviesada, equivocada do que é a educação infantil. Então aparece a tia, a professorinha, a escolinha, o banheirinho, a colherzinha, e aí... Então, EVA, né? É quase uma reprodução do programa da Xuxa, muitas vezes, né? Mas assim, o interessante é que as professoras estão indo buscar e tem uma discussão comigo antes, elas mandam, e aí eu vou discutindo com elas essas questões. E são questões para a gente discutir com um grupo geral, né? Então é legal que apareçam, porque a gente está precisando produzir conhecimento para o YouTube, porque o YouTube está... aparece, hoje a tia disse, vai contar uma historinha, ai, pra vocês, é tão bonitinha, sabe? A Belinha, gente, trata a criança como um ser, sabe, muito indecisionado, né? Então, eu acho que esse momento é um momento de uma virada da gente, sabe? Porque a gente tem condição de produzir conhecimento para o YouTube para desconstruir isso, né? Porque é usado nas reuniões de pais. A gente tinha um vídeo que a professora fez para a reunião que tinha esse viés, né? Que trabalhava com esses conceitos. E para discutir com essa professora, eu fiquei uma semana elaborando uma conversa muito cuidadosa, porque tem isso também, né? Como que a gente aborda esse momento.
que tem, elas são super envolvidas, isso é muito legal. Mas é legal vir à tona para a gente poder ter material para trabalhar na formação, né? Eu vou colocando aqui enquanto prossegue, que eu tenho que abrir aqui, mas eu estou apaixonada, dá para perceber, né? Obrigada, Dirce. Teca, posso ler mais alguns comentários? Pode, manda ver. A Daniela falou que está emocionada, né? As menores situações do cotidiano passam a ter novos valores. No olhar da criança não falta esperança, bora esperançar. Né? Acho que isso é bárbaro poder pensar nisso, né? Do quanto as crianças vão dando lições significativas. E aí a Cristina falou uma coisa que eu acho que é extremamente importante, eu fiquei pensando na formação com a Damares, né? Que ela fala assim, eu vejo dois mundos aí. As crianças que têm uma fala dita mais adulta, né, do uso de máscara, álcool gel, luvas, distanciamento social, e outras que esperam a volta com festa, beijos, abraços e brincadeiras. Esse é um sentimento que cerca todos nós, um misto de emoções e desejos de volta à normalidade. Ao mesmo tempo, com a consciência de que nada será como antes, né? E eu fiquei pensando, por exemplo, de que a gente pode ter as duas coisas, né? Aquilo que é protocolo necessário para essa volta, né? A lavagem de mãos, o cuidado do distanciamento, da distância de um colchão para o outro, mas também como é que eu posso ser afetiva respeitando algumas práticas corporais, né? Como é que eu posso ser afetiva, sentando a criança no colo, mas não falando diretamente no rosto dela, sentando a criança no colo, mas cuidando para que eu tenha máscara e para que eu não respire. Né? Então, como é que eu posso ser afetiva, né? Dando colos simbólicos e o colo de verdade, porque o colo de verdade também vai ser necessário. Né? E a Renata falou que para acolher as crianças e bebês em um momento de retorno, é fundamental que cuidemos das pessoas. O medo é grande, as dúvidas também. Né? E como é que... o medo ele sempre vai existir. Né? A gente vai ter medo dos pais no ano que se inicia, a gente vai ficar pensando como serão as crianças, mas como é que a gente enfrenta esse medo que vai ser a grande diferença? Né? Essa é a grande diferença para qualquer ano, com ou sem pandemia. Né? Acho que é legal da gente poder pensar um pouco sobre isso. Né? Como é que a gente enfrenta o medo, né? A partir da escuta das crianças. Né? Acho que é legal essa fala da Dirce, de que a gente tem que produzir conteúdos, né? E como é que a gente pode produzir sem pensar na repetição desses conteúdos que são estereotipados, né? Mas acolhendo mesmo a fala das crianças que tem muito a nos dizer. Né? E como é que a gente acolhe os nossos medos, como é que a gente também se coloca e se posiciona. Né? O professor está num lugar, não só de pesquisador, mas de alguém que se posiciona. Né? Eu tenho que fazer um posicionamento, eu tenho que me colocar. Né? Teca? Bom, a ideia é essa, né? O nosso encontro hoje veio para isso, para que a gente possa compartilhar esses nossos medos e essa montanha-russa. Ontem trouxeram uma imagem de montanha-russa, que é isso que vocês estão falando, misto de emoções. Ora a gente está lá em cima, nas alturas está tudo bem, estou dando conta, vai dar tudo certo. Horas a gente está no fundo do poço, desesperado. Então a gente está num misto, e não só num misto, mas numa rapidez, né? A gente vira, eu pelo menos tenho tido explosões, estou ótima, de repente o negócio vira. Então, assim, realmente isso é um comum. Tem muita coisa para dizer, eu vou seguir um pouco nos conteúdos, só queria terminar comentando duas coisas da Dirce ainda. Me lembrou, outro dia, semana passada, eu participei de uma mesa redonda da Bahia e uma pessoa trouxe uma experiência de rádio, Dirce, lá da Chapada, lá desse lugar onde a Bia falou que trabalhou também. Um município bem pequenininho, um município sem recursos, sem internet, essas questões, como é que a gente faz chegar o trabalho de educação? Quem fizeram a rádio, e aí na rádio os professores começaram a contar histórias, ler livros, aí foi criança ler livro também, né? Então a questão da literatura pela rádio, uma experiência que eu achei muito legal, e agora estou encantada com a experiência aqui em São Paulo que você está trazendo, né? Isso me fez lembrar outra coisa. Também teve uma experiência sobre um lugar onde tinha um jegue, também um município micro, e aí o jegue vai passando com o alto-falante e contando Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, qual que é a Chapada? Chapada Diamantina, Chapada da Bahia, lá onde tem aquele que teve a novela lá.
Agora não estou lembrando o outro município. Foi no Capão, Teca? Não, é um outro município. Eu vou precisar achar aqui. Caçoara, Caçucê, não sei, não lembro. Tá. Não, eu pensei que fosse o Capão, que o Capão tem um Mas trabalho. é do Capão, é a mesma rede. É a mesma rede. Tem uma escola esse comunitária no Capão também, que é bem interessante. É isso. E, então, essa questão dos recursos. E aí, uma outra coisa que agora vocês falando, enquanto a Lucila lia e eu pensando no resto, queria fechar com uma questão importante, né? A questão da voz. Então, tá falando, quando você começou a falar do colo, então a gente vai dando afeto de outras formas, mas também com colo. A questão de como a voz é importante, né? A gente precisa pensar aí, lembrando um pouco de como é que o bebê se constitui, né, como sujeito, todo esse processo de pequenininho, a gente tem toda a voz, o manhês, né, como a gente costuma dizer na psicanálise, a questão, aquela fala da mãe, que é o manhês, como ele vai embalando essa criança e fazendo com que ela ache os contornos para poder se estabelecer enquanto sujeito, né? Então, a voz, ela é um instrumento de afeto. A gente não pode abraçar, a gente não pode beijar, mas a gente pode falar. A voz é um dos nossos maiores sentidos, né? Possibilidades de trazer sentido para as coisas. Então, ela tem entonação, ela muda, ela traz a emoção, a gente tá brava, a gente grita, a gente fala baixo. Tudo isso já é toda uma demonstração de afeto. Então, eu vou querer seguir agora, gente, mas eu queria que vocês fossem... Só o último para você poder Vai seguir. lá, a gente tava... manda ver. A equipe da EMEI Comandante Moreno realmente está se reinventando, enfrentando desafios e reconstruindo seus fazeres de maneira democrática e muito consciente de seu papel na construção da escola pública de qualidade social. Um alento positivo em meio a tudo isso que estamos vivendo. Acho que só pensando que, quando a Dirce fala dessa escuta democrática, quando a Sandra também coloca, né, acho que às vezes a gente pensa assim, é uma escola democrática que é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Não, às vezes, ter uma escola com escuta democrática é também ter seus impasses, suas brigas, não sempre concordar com o que o outro diz, mas esse que está a boniteza de tudo, né? Pode seguir, Teca, que a gente já está 10h13. A gente gosta de falar, muito bom, gente. Vou seguir aqui, então. Espera aí. Enquanto você está abrindo, eu vou lendo aqui, né? A Bartira fala do Sei Helena, que lá também tem um espaço para a escuta de todos. Muito legal. Olha, eu estou achando o máximo vocês trazerem essas experiências, porque a gente precisa mesmo colocar a voz no trombone. E essa ideia que a Dirce falou que vai para o Trilhas, tem que ir para o Trilhas mesmo, porque a gente tem que, as boas experiências, elas têm que ser compartilhadas, né? Para ser divulgadas. Bom, então, falando em experiência, eu queria retomar um pouco, fazer uma fala agora sobre a questão do conceito de experiência, que faz parte dos princípios da educação infantil e da maneira como a gente está entendendo a educação infantil hoje, né? A gente tem a Base Nacional Curricular Comum, né, que fez uma mudança de paradigma na educação infantil, trazendo essa ideia de experiência, saindo da ideia de transmissão de conteúdos, né, dentro de áreas de conhecimento, quer dizer, as áreas de conhecimento continuam, mas não nessa forma transmissiva onde a criança recebe. Mas a experiência da gente poder observar o que a criança vive, né, das propostas que a gente faz e poder fazer propostas a partir da observação das crianças, da experiência, né? Lembrar a experiência, acho que a Elza trouxe já aí no encontro dela para vocês, o conceito pelo La Rosa, mas é um conceito importante mesmo para a gente lembrar que não é viver, não é aquilo que a gente propõe, é como cada um vive enquanto experiência pessoal, né? Então, um exemplo mais óbvio que a gente sempre traz, assim, se a gente vai para a festa, todo mundo foi para a festa, a mesma festa, todo mundo chegou lá, mas saiu super frustrada porque a pessoa que ela queria não foi, a festa foi uma porcaria. Outra saiu animadíssima porque dançou a noite inteira, a outra achou um barulho enorme, ficou no canto da festa, ou seja, como cada um viveu foi a sua experiência, né? A vivência é a mesma, fomos à festa, mas cada um viveu de um jeito. E é isso que a gente precisa se atentar quando a gente está falando das crianças de educação infantil.
Eu trouxe um trecho aí do currículo da cidade, que é o documento que está regendo a gente nesse momento, né? As pessoas se educam e são educadas cotidianamente nas suas relações interpessoais, nas ações de convivência, no trabalho, no lazer, nos diálogos produzidos nos espaços públicos e privados e também nas interações com as informações a partir de diferentes tecnologias. Vindo de diferentes experiências em espaços privados, os bebês e as crianças encontram-se na escola e iniciam suas jornadas na educação infantil, ampliando e pluralizando as suas experiências humanas. Então, lembrar essa questão das relações, né? É aí que as experiências acontecem principalmente, entre as relações interpessoais. E essa questão da experiência humana como sendo diversa. Então, vocês já trouxeram hoje um monte de coisas sobre isso. As crianças estão aprendendo outras experiências, né? E vamos continuar nisso. Agora, como que a gente vai olhar para essas experiências, o que a gente vai valorizar nisso, é o nosso trabalho. É importante a gente lembrar ainda da especificidade das crianças pequenas, né? As bem pequenininhas, como é que elas vivenciam as suas experiências iniciais? É pelo corpo, né? O corpo em ação, a sensorialidade, pelos órgãos do sentido que ela vai se apropriando deste mundo, né? Então, isto é específico das crianças pequenas, dos bebês e dos pequenos, do nosso público. Então, elas põem na boca, elas cheiram, elas escutam, elas precisam pegar, elas precisam tocar e precisam falar e mexer ao mesmo tempo, né? Então, como elas vivem as experiências e como elas se apropriam do universo ao redor dela é algo que também a gente não pode esquecer como nosso instrumento, que todo mundo sabe, mas precisamos lembrar, né? E temos esse momento específico aí, né? De muita aprendizagem que vocês já colocaram. Se a gente se coloca neste lugar de aprendiz, as coisas andam melhor, né? A gente não tem todo o saber. Esta pandemia mostrou isso pra gente, estamos todo mundo aprendendo, da tecnologia ao bolo, né? Um monte de gente falou que aprendeu a fazer bolo, porque bolo é uma coisa que vai dando uma sensação boa de fazer. Mas, assim, muitos aprendizados sobre isso, sobre os próprios sentimentos, né? Logo no comecinho eu recebi lembrei agora, não tinha lembrado, logo no comecinho do distanciamento eu recebi uma piada, né, desses de WhatsApp que falava... A pessoa falava, eu não aguento mais. Aí alguém dizia, não, veja bem, olha como é importante a gente entrar em contato com a gente mesmo, é uma oportunidade, um momento de estar com você. Aí a pessoa me conheci muito bem, eu sou muito chata, eu não me aguento mais. Mas esse discurso de vamos nos conhecer tá aí, realmente muita gente pôde perceber que é mais controlado, que aguenta o baque, ou gente que parecia que aguentava e não aguentou, sucumbiu. Outro dia eu ouvi também uma psicanalista dizendo que muitos loucos se curaram nessa pandemia, né? Muita gente adoeceu psiquicamente, mas muita gente se organizou, né? Então é sempre muito curioso. E aí a gente trouxe umas imagens para pensar um pouco sobre isso, né? Quais são as experiências que as crianças estão tendo em casa? Aqui eu vou contar para vocês quem são os nossos estrelas. Essas três à esquerda é a filha da Lucila e a da direita é a neta da Damares, tá? A gente pegou gente do nosso grupo mesmo para ter autorização. Só voltar lá atrás quando vocês estavam dizendo do nosso vídeo, esse vídeo aí, né, que é da população mais privilegiada, realmente, temos aí uma classe média alta, mas estava misturado também no vídeo. Aquele menininho que fala da capoeira, que fala do ele é do Pró-Infância lá da Paraisópolis, né? Então, só para a gente pensar que realmente a gente precisa dar voz para todo mundo, mas esse é o vídeo que chegou na nossa mão. Então, vamos lá, né? Uma coisa bem importante que essas experiências lembram a gente sobre a educação infantil é a questão das práticas sociais do cotidiano. Isso é nosso conteúdo de currículo de educação infantil, né? As práticas sociais, o que a gente está trazendo e ajudando as crianças a construírem este conhecimento.
Então, é no convívio coletivo que elas aprendem a falar, a escutar, a esperar a vez, a compartilhar, a usar o banheiro, a comer direito, a comer bem, a ler, né? Elas só vão aprender a ler se a gente traz essa leitura, se a gente lê para elas, né? As que estão em casa, se tem mais leitura, elas vão ler mais, né? Senão elas vão esperar só voltar para a creche. Mas as práticas sociais, elas são conteúdo do nosso currículo. É isso que a gente traz para dentro das escolas também, né? E nesse momento, as crianças continuam aprendendo. Quando eu trago alguns projetos nas formações, né, eu peço para as pessoas explicarem o porquê das propostas, elas sempre trazem assim, objetivo. Então, há uma brincadeira super legal, com material de largo alcance, sei lá, por exemplo, esse das forminhas, misturar as forminhas com tampinhas e tal, e a pessoa fala, para que a criança desenvolva a sua coordenação motora fina. Eu fico sempre muito enlouquecida com essa resposta, porque eu digo não. Educação infantil, a gente não tem que ter isto como objetivo, mas a gente tem que, claro que a motricidade fina vai estar em jogo, mas eles colocam, né, as pessoas, muita gente coloca como sendo objetivo de maternal, objetivo de infantil, e os bebês já estão ali com a pinça, né? E não é com esta atividade, na verdade, isto vai estar em ação. Isto vai estar sendo convocado. Criança precisa mexer na sua pinça, precisa mexer na sua motricidade fina, mas isso não pode ser um objetivo. O objetivo é a própria experiência. Essa foto aí vocês querem... a mãe não falou, vamos passar a manteiga na torrada porque isso vai desenvolver sua motricidade fina. Não, né? Mas a criança está lá se desenvolvendo do ponto de vista motor, essa coordenação olho-mão, né? Todo esse conjunto de organização corporal está em jogo. O cortar-ovo, esse daí da netinha da Damares, é um vídeo, que eu cortei uma foto, mas é um vídeo que ela está muito concentrada, é uma experiência realmente nova para ela cortar o ovo. A mãe está do lado falando, tira a casca, cuidado. A mãe acaba ajudando porque cai as coisas, mas é muito legal da gente pensar, né? A outra coisa, esses objetos inusitados, que vocês já estão nessa prática, né? Ainda bem que nos últimos anos a gente aumentou muito essa prática de materiais, das materialidades, né? Como diz o currículo. E essa questão da tecnologia, né? Ficamos anos falando, não é para trazer as telas para as crianças. Agora a gente está pondo a tela na cara das crianças, né? Então, temos que ressignificar essas questões. Como é que a gente equilibra isso? E as crianças estão aí, né? Com a mão na tecnologia. A questão é isso mesmo, né, Teca? Como é que a gente equilibra, né? Uhum. Exatamente. Agora a gente vai ter que pensar muito nisso, né? Alguém quer fazer o comentário antes de eu passar para o próximo slide? Então, vou indo. Como que elas brincam, né? Como é que elas estão colocando a sua expressividade e trazendo os seus temas para a brincadeira, né? Recebi muitas fotos, eu escolhi essas duas em especial como significativas. Primeiro essa do ônibus, do carro, né? Não é ônibus porque está de cinto de segurança. É genial, é linda. Que tem essa atividade, né? O mundo entrando dentro de casa, essa necessidade de fazer, de agir, o quanto as crianças, e elas trazem todas essas, é muito organizado, né? Quanto conhecimento de criança tem aí dentro, né? A proteção do cinto, os pequenos atrás, os grandes na frente, o motorista atento, toda uma organização espacial, quer dizer, tudo que a gente pode trazer como aprendizagem, as crianças trazem na brincadeira. Fora o resto que a gente precisaria ouvir as duas para saber, a vontade de passear, a lembrança de que do carro a gente ia para a escola, o ônibus. E essa outra imagem acho linda também, porque não sabemos exatamente se ela está reproduzindo a escola, mas pode dar essa ideia para a gente, né? Ela usou aquele livro do Pato, não sei se todos conhecem, ela usou aí como contorno. Olha que noção espacial interessante que ela tem, né? Essa experiência da leitura, dos objetos, da posição do professor ou da mãe, de sei lá quem é, na frente das crianças. E a necessidade de continuar fazendo essas ações importantes, né?
para terminar essas daqui, a gente também pode pensar que algumas crianças já tinham essa experiência em casa, independente da escola, mas a maioria das crianças, elas não têm um conjunto de materiais gráficos e livros de alta qualidade. Então, a gente está imaginando que muitas crianças estão trazendo para dentro de casa aquilo que elas aprenderam nessa escola, né? E como uma importante ferramenta de expressividade, de elaboração dos sentimentos, de fazer narrativas e tudo mais. Eu trouxe essas duas imagens em contraponto, né, do livros infantis especializados e da Bíblia, porque eu achei genial, né, das crianças que, se elas têm esse ímpeto de ler, elas vão ler o que elas têm na frente, ou elas estão reproduzindo quem lê na família, né? De qualquer forma, essa questão da postura do leitor, tudo isso muito importante. Então, essa é a pergunta que a gente precisa fazer. O que elas estão fazendo, o que elas estão brincando, que experiências elas estão reproduzindo, o que isso nos conta e o que elas vão trazer. Muitas estão fazendo o que elas estão aprendendo mesmo, né? Ou que elas estão podendo receber das suas professoras, seja aí pelos podcasts, seja aí pelos vídeos, né? Seja pelas apostilas de fichinhas, que algumas redes eu estou vendo que as crianças estão recebendo apostila, não estão fazendo atividades de vídeo, mas continua tendo uma transmissão, uma necessidade de compartilhamento aí do conhecimento da escola. Então, Teca, a Dirce falou que ela lembrou da leitura que a professora jornalista gravou. Ela tem 3 filhas, né? Uma com 6 anos. E quando ela arrumava a tenda, quando ela arruma a tenda, a filha colocava as bonecas para ouvir a história da mãe. E ela tem a Dirce traz um apontamento que é importante, né? Que com o espaço, as crianças nos falam coisas preciosas, né? Que é preciso dar voz. E a Suzana falou, é encantador ver todas as imagens, essa interação e autonomia que são propostas às crianças. Penas que algumas famílias precisaram passar por todo esse momento para aprender que criança e o protagonismo de suas próprias escolhas e reprodutores do faz de conta. Acho que é legal pensar de quanto as crianças jogam do mundo, né, para o mundo, aquilo que elas estão entendendo do mundo também, né? Acho que é legal pensar nisso, que a Suzana nos aponta. Perfeito, porque essa, Suzana, é a função do brincar, né? O brincar é justamente isso. O que eu pego do mundo e o que é ele e o que eu apreendo dessas informações, né? Que estão sendo transmitidas para mim no universo das relações. E aí eu vou brincando e trazendo isso de volta. Isso é muito importante. Isso é brincar, né? E também aquilo que tocou mais a criança. É muito comum a gente ver, né? A criança brincando de escolinha e ela dá bronca, ela grita com... Aí a professora fala, nossa, mas onde ela tirou isso? Eu não sou assim tão brava, né? Mas assim, que representação é essa que ela fez? Talvez seja um dia que essa professora talvez tenha gritado só um pouquinho a mais, mas não, né? Não era a frequência. De qualquer forma, aquilo toca, ou aquilo faz ela se sentir num outro lugar, ou aquilo não tem a ver com a professora, mas tem a ver com a avó, não sei. Mas as brincadeiras, elas têm esse poder das crianças poderem se colocar no lugar, fazer a representação e trazer a sua leitura de mundo, né? Isso é brincar. Bom, a gente vai falar muito do brincar lá para frente, não quero entrar tanto no brincar, eu queria entrar nessa questão das experiências que estão acontecendo, né? Muito importante. Só para terminar, você falou aí da tenda, não sei quem falou aí da tenda, lembrei de uma coisa, teve um... A Dirce falou. Isso, a gente realmente está vendo que a brincadeira, cabaninha está sendo muito, né, as tendas, as cabanas, as crianças estão fazendo. E outro dia uma amiga minha que é psicanalista que estava fazendo ela fez um recorte também, ela ligou para todos os psicólogos pedindo do que vocês estão vendo que as crianças estão brincando, né? Isso mais dentro da clínica, mas que tinha a ver com as nossas crianças em geral. E essa questão da tenda, ela fez uma interpretação que eu achei muito importante, assim, muito significativa. Que o mundo entrou dentro de casa, né? Então, agora, o supermercado, a gente chama, algumas pessoas chamam bem, as crianças participam mais, né? Participam mais das questões domésticas, os pais estão trabalhando em casa, tem a escola entrou para dentro de casa, então a casa virou um mundo. E aí, o que elas fazem? Elas fazem a casa dentro desse mundo.
elas constroem suas cabanas e suas tendas para poder ter o seu espaço privado, porque a casa parou de ser privada para algumas pessoas, né? Invadiu-se o mundo lá dentro. Eu achei essa uma interpretação bem interessante. Sigamos, né? Para falar aí do acolhimento. Como experiência. Então, a ideia é essa, que também como que cada um vai viver essa experiência do acolhimento. Queria retornar a essa ideia que eu comecei lá no início, falando acolher como uma atitude permanente, né? Ou acolher é um currículo, que é um acolhimento como uma atitude, o permanente, o tempo todo eu tenho que estar, né, acolhendo as crianças, acolhendo as famílias, fazendo um ambiente acolhedor, pensando em propostas acolhedoras, pensando nos e de dificuldades dessas crianças. Então, crianças que estão indo de repente muito bem param de se manifestar na escola, eu preciso saber o que está acontecendo. Então, essa é uma ideia muito importante. E acolher, a gente pode pensar em duas dimensões, né? Na prática de um currículo que garante a imersão em boas experiências. Então, eu acolho as crianças também nessas propostas. Então, dar boas brincadeiras, propor boas atividades e jogos e espaços elaborados e tudo mais, e música, tudo isso é acolher a infância, né? É acolher a especificidade desta criança. Então, eu pensar em coisas que são próprias para a criança, são significativas, elas são... eu posso pensar nessa dimensão do acolhimento. E a outra, acolhimento propriamente dito, na observação, né? Na atuação dos adultos que estão ali observando para poder acolher as necessidades, as suas competências, as suas modos de aprender e tudo mais, né? Então, em todas as instâncias, né? As afetivas, as comunicativas, as interativas, são várias dimensões aí para a gente pensar. Neste momento, então, o acolhimento, como a gente já falou, é acolher as ansiedades, as expectativas, as mudanças, todas essas rupturas que aconteceram, essas novas necessidades de se posicionar, e também de reconhecer aquilo que permanece como sendo um valor, aquilo que não se perdeu, né? Por exemplo, criança brincar. Se elas estão boas, estão comendo direitinho, se elas estão saudáveis, se elas estão, né, com as necessidades mínimas atendidas, elas vão continuar brincando. Né? E outra questão importante do acolhimento para o retorno, a gente pensar em algo que não tem a ver só com este momento, que tem a ver com a especificidade da educação infantil, que é a garantia da individualidade no coletivo. Isso é eu sempre coloco isso como um dos maiores desafios da educação infantil, né? Porque a gente no coletivo, a gente quer que as crianças aprendam a viver coletivamente, a gente quer recortar aquilo que nasce da experiência do coletivo como sendo único, né? Como sendo diferente da experiência em casa ou em outras instâncias, mas a gente não pode perder a individualidade, e isso é muito difícil, né? Fazer esse equilíbrio. Mas a gente está no caminho, só terminar essa frase, a gente está no caminho porque a gente já saiu de um tempo lá atrás, algumas de vocês tenham vivido isso, de que era tudo igual ao mesmo tempo, né? Então, você tinha hora de fazer xixi, ia todo mundo pro piniquinho no banheiro lá na creche e todo mundo tinha que fazer xixi àquela hora, era a hora do xixi, né? Que é algo mais pessoal, mais que tem a ver com o corpo de cada um do que fazer o xixi. Mas não, era a hora do xixi, vamos todos fazer. Graças a Deus, e há muito investimento, a gente já não está mais nesse nível, mas a gente continua com esse desafio. Fala, Lu. A Lucília está apontando uma coisa que nos faz pensar numa prática que já deveria ser recorrente, né? Que às vezes a gente vai deixando como aquele fio que vai ficando escondidinho, né? Que, por exemplo, nessa pandemia, o retorno da convivência familiar está mais presente, o brincar em família, que tem pais que, por exemplo, que tem o filho o tempo inteiro no SEI, em período integral, depois vai para um EMEI que também tem período integral, acaba não percebendo, eles falam, agora eu estou conseguindo ver, nossa, que legal, meu filho já está nesse processo de desenvolvimento. Acho que é legal a gente pensar o acolhimento também como um espaço de escuta verdadeira para as famílias, né? E para os saberes dessas famílias. Porque, afinal de contas, as famílias que estão convivendo diretamente com as crianças agora, né? Então, vamos a isso. Vamos ao nosso outro slide, que é do... Mas antes, eu queria ler essa frase do Currículo da Cidade,
né? Aprender a observar e a escutar os bebês e as crianças é o desafio do professor que compreende a educação como um processo no qual as demandas de bebês e crianças, seus interesses e suas necessidades geram processos coletivos de ampliação e aprofundamento das experiências corporais, sociais, culturais e científicas, né? Então, esta ideia mesmo de que a gente observa para dar continuidade. Então, eu observo para planejar, eu ponho em prática esse planejamento, eu olho para aquilo que foi feito e ressignifico essa prática propondo outra coisa, né? Ou a mesma coisa de uma outra forma, ou valorizando alguma coisa que eu não tinha valorizado, mas que as crianças me mostraram que era importante. Então, a escuta, como você acabou de ler aí, acho que é da Lucília, né? Isso, a Lucília eu vou terminar falando muito dessa escuta, né? Então, como experiência, como atitude necessária do educador. Você falou agora da escuta às famílias, né? Com certeza, eu acho, isso foi um dos ganhos do que eu estou observando nas outras redes, da minha experiência atual. Houve uma aproximação com as famílias, muitas escolas que não tinham essa preocupação, que não ouviam as famílias, elas são obrigadas, as famílias agora, a achar mecanismos de comunicação e se colocar para que as crianças... Olha, sabe por que a gente está fazendo essa atividade aqui? A gente está propondo que vocês façam bolinha em casa? Por quê? Porque a bolinha a gente faz aqui na creche, assim. E aí os pais, nossa, eu não sabia que era isso que estava acontecendo lá na escola. Né? Então a gente não sabe o que acontece. Né? Bom, escutar a criança é dar prioridade na qualidade das relações, né? É você escutar o outro, então é uma relação dialógica, onde um fala, o outro escuta, um escuta, o outro fala. Tem uma coisa que a Cisele sempre fala para mim, que é importante a gente lembrar aqui, que também não basta a gente dar voz, sabe? Então eu vou te escutar, mas o que eu faço com o que eu escutei do que você falou, né? Porque tem muito isso, ela falou, tudo bem, dei voz, mas eu fiz o que com essa voz? Eu pus em prática, eu considerei o que a pessoa falou, não é? Uma coisa que eu aqui foi o próprio princípio da nossa formação no Avisa Lá, que é essa formação reflexiva, né? Embora tenha esses momentos onde eu não paro de falar, as pessoas possam ter perguntas para pensar, né? E momentos de trazer para poder dizer o que elas estão entendendo do que eu estou falando, né? Então isso é a escuta, né? É poder refletir, né? Trazer de volta, né? Refletir nesse sentido do espelho, trazer a imagem para aquilo que ficou dessa escuta, né? Quem é a criança em seu momento é pensar muito nessa escuta específica de cada faixa etária, qual é o momento que a criança está do desenvolvimento, mas também do seu momento de vida, no seu contexto familiar. Então, a gente fala em escuta, não é só escuta verbal, porque eu tenho que escutar os bebês nos seus gestos, na sua expressividade, no seu comportamento. Então, tem que interpretar os choros, interpretar o recolhimento, saber que gesto é esse, né? Então, essa escuta, ela é mais ampla do que ouvido, tá? Que é isso, que é o exercício da atenção e da vinculação. Eu me vincular a essa criança para poder aprender sobre ela. Para que eu a escute, eu preciso conhecê-la. Então, toda essa vinculação inicial, quando as crianças chegam, é importante da gente como um elo para essa escuta. Né? Outra coisa que eu queria lembrar também, pensando aí na experiência, é que, pensando no retorno, que seja agora, que seja o ano que vem, essas crianças vão voltar realmente, de verdade, outras. Porque, olha só, tinham crianças com 9 meses começando o seu período na creche, passaram 6, né? Essa criança já está andando, essa criança já está, algumas já começaram a falar, então a gente já tem outras crianças, né? Fora todas essas aprendizagens que a gente viu das crianças maiores. Né? Escutar como isso da experiência, acho que a gente falou bastante, e traduzir no cotidiano pedagógico as necessidades, que é isso que eu também já falei, que é de trazer para o replanejamento essa questão das necessidades. Eu não estou falando só do retorno, a gente agora, que coisas, por exemplo, essa ideia da rádio, essa ideia das trilhas, como elas já vão mudando a partir da escuta, né? O que as redes estão fazendo, o que
comunidades estão fazendo, retorna para as trilhas para que retornem para as outras. Isso é escuta. Isso é escuta em rede, né? Bom, Lucila quer trazer algumas falas antes da gente partir para o final? Acho que é bom, pode continuar, Teca. A gente queria agora compartilhar uma experiência para a gente poder encerrando e trazendo já a nossa proposta aí pro próximo encontro. Então, eu vou trazer... não sei se alguém aí já conhece, porque é muito antigo. É um projeto no Rio de Janeiro, ela chamada Pereira da Silva, no bairro de Laranjeiras. A história, desde 1997, quando um menino de 14 anos, o Neuxirlan, ele começou a reproduzir o cenário da favela usando tijolo e outros materiais. E essa brincadeira chamou a atenção de outros jovens que se uniram a ele e deu origem a uma maquete em pequena escala. Isso foi crescendo, essa maquete hoje tem 350 metros quadrados, e enfeita o cenário dessa favela, dessa comunidade, mas esse trabalho virou uma ONG, né? O Morrinho, e que nasceram vários projetos artísticos. Eles têm uma produtora de vídeos, eles têm uma oficina de artes, eles têm muitas ações sociais, né? E, inclusive, aqui lá no Rio de Janeiro, tem umas oficinas no Museu de Arte do Rio, né? Que são permanentes, então são essas oficinas educativas que tem no museu, com esse projeto do Morrinho, onde cada criança vai lá construir a sua parte na comunidade, né? Vou aqui passar para vocês. Peraí. Ô, Teca, eu fiquei pensando, por exemplo, de como é que surge um projeto a partir de alguém que botou reparo numa ação de uma criança, né? E como é que a Lucília estava falando que agora a gente está mais próximo realmente agora a gente está mais próximo das famílias, e eu tinha mandado no chat dizendo que bom que a gente está podendo rever essa escuta para as famílias, né? Que bom que a gente está tendo a oportunidade de pensar projetos para a escuta dessa família, de potencializar essas famílias também, né? De como é que a gente olha para além das crianças, mas para toda a comunidade escolar que a gente pode chamar, né? É isso mesmo. Boa, Lu. Vocês estão vendo aí Projeto Morrinho? Vamos. Tá, então vamos lá. O Ricardo vai tirar minha câmera? Eu já vou tirar antes. Para facilitar. Eu não consigo. Meu nome é Silão Oliveira, faço parte do Projeto Morrinho já tem 15 anos. E tem 15 anos que a gente vem fazendo essas oficinas, workshops, alguns trabalhos. E moro na comunidade Pereira da Silva, aqui em Laranjeiras, comunidade Pereirão, mais conhecida. E a satisfação de fazer esse projeto é uma coisa que não tem preço, que é o amor e a humildade. E retratar a realidade das favelas cariocas, seu cotidiano, diversidade cultural, como muita sociedade critica ou acaba não entendendo. A gente está aí. Com esse trabalho aqui, né, agradecendo a Deus primeiramente, já visitamos 15 países, acho que a maioria da Europa, né, deve ter sido uns 8, 9, 10 países da Europa, mas um da América do Norte, América Latina, América do Sul, Colômbia. Então já deu para mostrar em bastantes lugares aí fora do Brasil, mas o maior respeito que a gente está querendo mesmo buscar é aqui no nosso país. Esse aqui são os meus amigos, vai fazer Denilson Cabral, Marcelo Magalhães, a galera que está entrando. Aqui tem o Marcos Vinícius. Então. E aqui está a Denise, que também está participando, assistente, secretária, e ajuda nas tarefas. E é isso aí. Opa.
Bom, gente, vou deixar essa imagem, mas eu vou abrir um pouquinho, queria ouvir. A ideia é essa, né? Como nós materializamos as nossas experiências. E eu queria que a gente pensasse agora como é que a gente vai trazer para o nosso trabalho todos esses sentimentos, essas experiências, essas aprendizagens, essas saudades, tudo isso que foi falado hoje. Antes de trazer a proposta, alguém quer colocar alguma coisa? Opa, eu perdi aqui. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Ah, então tá. Sim. Alguém conhecia esse projeto? Eu conheci. A Dirce conheceu pessoalmente, ela escreveu. Eu fui num congresso de esporte para o desenvolvimento no Rio, e aí eles faziam parte, né, da apresentação lá, as apresentações culturais, e a minha família é do Rio de Janeiro, de Laranjeiras, uma parte da família, né? Mas é demais o projeto, é lindo, lindo. É impactante, né? Vai mostrando um monte de coisa aí que você já citou, né? Eu conheço há muito tempo, mas eu não lembrava, mas ele estava aqui. Aí a gente fazendo planejamento, a Bia lembrou, nossa, faz todo sentido a gente pensar nisso, né? Como é que a gente representa toda essa coletividade que a gente está querendo agora. Então, como faz ideia... diferença ter uma escuta verdadeira, né, Teca? Exatamente. Então, o que eu quero de vocês? O que a gente pensou? Sei que vocês já estão aí lotados de tarefas, mas para a gente poder, como eu falei, materializar essa experiência, a pergunta é assim para você: o que eu trago da minha experiência nesse tempo de isolamento social para acolher o outro, tanto as crianças como os adultos, na minha unidade, né? Então, uma palavra, um objeto, uma imagem, uma história, né? O que vocês poderiam trazer, materializar isso, né? Ainda que seja uma palavra, mas uma palavra enquanto matéria, nesse sentido, enquanto representação. E a gente gostaria que vocês fizessem essa experiência no coletivo, aí como é que chama? Na comissão, né? E aí vocês trazerem para a gente o resultado dessa coleta, tá? Em forma de um painel, como vocês quiserem, em forma de texto, se for só palavras, mas uma imagem. A ideia é que vocês, então, postem para a gente no fórum. Vocês vão ter pessoas com o mesmo resultado, então, ou vocês repetem, ou cada uma publica uma parte, ou um modo de fazer, né? Porque vocês vão ter coordenadora e diretora na mesma comissão, então vocês vão ter o mesmo resultado, mas vocês podem publicar igual, tá? Ou diferente, vocês resolvem, mas a ideia era que todo mundo pudesse publicar alguma coisa. Tudo bem, gente? Faz sentido? Tá claro? Lu, você tá falando, eu não tô te ouvindo. Eu vou sair, ó. Eu vou mostrar o último slide e já vou abrir para a gente poder ir conversando, tá? Para a gente fazer uma amarração boa aí. Tereza, é Tatiana, tudo bem? Oi, Tatiana, diga, tudo bem. Você me permite fazer uma pergunta? Talvez eu vou externar meu pensamento e você vai me dizer se meu entendimento foi correto. As unidades constituíram os seus comitês ou as suas comissões. E a ideia é esse grupo criar um calendário onde ele vai se reunir periodicamente para discutir questões de como estruturar a sua unidade para esse retorno, certo? É um dos grandes objetivos da formação desse comitê, das diferentes representatividades, poderem trazer suas contribuições para a organização do espaço, para a organização das pessoas, dos recursos todos, para essa escola poder receber as crianças quando isso acontecer. E a proposta que vocês trazem para a gente hoje, pelo menos eu fiquei tocada dessa maneira, é pensar o acolhimento enquanto ação, enquanto prática.
Então, a proposta que você traz, o encaminhamento que você traz para uma próxima reunião que este comitê faça, é de pensar uma pauta onde o gestor, o coordenador, ou faça o convite, estenda o convite para todas as representações desse comitê, que cada um traga para essa roda virtual ou um objeto, ou uma história, ou uma imagem, ou uma palavra, e que as pessoas nessa roda virtual conversem um pouquinho sobre essa sua escolha. O que eu posso trazer para ofertar para o meu grupo como uma forma de mostrar que eu tenho a intenção de acolhê-los. A ideia é essa? Meu entendimento está correto? Corretíssimo, é exatamente isso. É que vocês possam, talvez, fazer uma atividade antes, ou não sei da pauta, mas vocês podem usar até materiais nossos, essas questões de poder falar de sentimento, como a gente falou, e poder lembrar que todo mundo teve uma experiência, né? Então é isso, exatamente o que você falou, Tatiana, acho que você entendeu bem. Fazer esse resgate das emoções, mas a partir de uma atitude de fato concreta. Para a gente poder, por quê? Porque a gente quer fazer uma espécie de um painel, alguma coisa, que vocês possam depois receber essas crianças também, né? Receber os outros funcionários que não estão vindo agora. Então, quando a gente for... Como é que a gente vai receber também no espaço? É um pouco nesse sentido. Além desse exercício todo da gente poder se colocar, da gente poder estar inteiro, né? Inteiro a gente não vai estar todo tempo, mas que a gente possa... É aquilo que a gente conversou antes, né? E ontem a gente falou também dessa forma. Para eu poder escutar a criança, eu preciso estar menos ansiosa, menos aflita, menos angustiada, né? Então, só que todo mundo está angustiado, com medo desse retorno, as crianças vão se contaminar, quer dizer, o medo está aí. Se eu não falar desse medo, eu não vou ajudar a criança com medo dela. E a gente tem que continuar sendo os mais fortes, né? A criança faz birra, a criança tira a gente do sério, mas na hora do vamos ver, a gente é mais forte do que elas e a gente tem que segurar elas, né? A gente é o fio que sustenta a miçanga, né? A gente é o fio. É um fio de nylon grosso, gente, não é um fiozinho de linha, não. Obrigada, Tereza. Eu quis só recapitular para a gente pensar como também depois as unidades com seus comitês vão escolher uma forma de registro bacana para poder postar no fórum, não é isso? Para contar um pouquinho como é que foi esse processo lá no seu comitê, né? O que ficou de registro, como é que as pessoas se organizaram para esse registro para colocar no fórum, né? É isso mesmo. A gente está dando um prazo, eu não sei, aí vai depender do calendário de vocês. Eu estou falando para fazer em uma semana, né, até dia 18, porque vocês vão ter as tarefas das outras duplas. Então, a gente já está aqui tomando um cuidado para não se atropelar, porque todas as duplas estão dando tarefa para você. Então, eu gostaria de estar recebendo isso até o dia 18, mas se alguém não tiver feito uma reunião, for fazer depois, tudo bem. Eu não vou fechar no dia 18 o fórum, tá bom? Tá, mas seria importante que as pessoas tivessem essa data como um marcador importante aí, uma meta. Por dois motivos, para não atropelar vocês e também para que eu possa depois pegar esse material e já pensar no meu segundo encontro. Tá joia, tá joia. Muito obrigada. Mas alguém quer se colocar, gente? O grupo foi ficando quieto, estava falante. Eu estou vendo que tem homens nesse grupo, adorei a ideia, porque é muito difícil. Mauro aí, oi. Mauro, põe a sua voz no microfone. Tem alguma dúvida? Não, sossegado. Estou prestando atenção aqui, aprendendo bastante. É um momento de escutar agora. E sim, a educação infantil tem vários homens trabalhando. Ótimo, eu acho muito bom. Você e seu Pokémon aí, que eu tô vendo ele. É o meu Pikachu. É o Pikachu, isso, Pikachu, esqueci. Meu companheiro aqui. Muito bom. Bom, gente, eu estava preocupada aqui de não atrapalhar o horário. No final, estamos terminando uns 5 minutinhos mais cedo, mas que era para poder dar escuta para vocês, dos morrinhos ou dos... Fala, Lu. Eu fiquei pensando, né? Tô com fio na minha cabeça ainda, né? Tem uma história... Ficou com fio, né? A menina do fio da Stella Barbieri eu também gosto bastante. E eu fiquei Nossa, pensando... Lu, ontem quando acabou o encontro, não tá aqui. Eu peguei esse livro, eu fui ler de noite na minha casa.
Eu adoro ler também. Fica como dica, viu, gente? Se vocês não conhecem a Menina dos Fios da Stella Barbieri. Eu fiquei pensando, por exemplo, a gente sempre fala do fio que não é visto, que ninguém é lembrado e tal, mas que um bom colar mesmo não deixa aparecer o fio, né? E ele é bom quando, por exemplo, ele está tão consistente que ele está segurando as miçangas, ele está fazendo todo esse contorno do colar, e a gente não precisa ver o fio, né? E às vezes ele é bem mais amarrado quando a gente não vê. Mas a gente sabe que a potência desse trabalho, né? Acho que é legal a gente também reconhecer a potência desse trabalho do fio e do nosso trabalho como fio, do nosso trabalho de quem vai acolher as famílias e quem está olhando para as famílias, para os saberes também das famílias, do que foi vivido durante esse tempo, né? E quando a gente fala acolhimento, é para a volta e é para agora, né? Se a gente não teve... Falando nisso, eu estou esquecendo de uma coisa, Priscila, esqueci que eu fiz ontem. Eu queria que vocês falassem agora, em uma palavra, rapidamente, ou no chat, ou falando, como foi a experiência de acolhimento hoje, né? Como é que vocês estão saindo daqui, tá? Uma rodadinha para a gente poder dar tchau. Porque nós temos 3 minutos. Por isso que eu te cortei, porque eu estava esquecendo de fazer essa rodada que eu fiz ontem, tá bom? Perfeito. Vamos lá, pessoal. Provocada, já começamos. Provocada. Agora eu estou vendo o chat também. Podem falar, não só escrever. Suavidade, olha só, que bom. A Daniela falou inspirada. E a Keila falou agora excelente, agradeceu a todos. Uhum. A Tatiane, sensibilizada. Uhum. Gente, um de cada vez. Vocês estão muito quietas e quietos. A Alcione, que é daqui do CDHU de São Miguel, esperançosa. Uhum. A Dirce falou parceria, inspiradora e conectada com o nosso currículo. A Cristina, fortalecida. A Cira, pode falar alguém. Gratidão e renovada. A Cira falou, são tantas palavras. Uhum. Esperança, que bom, né, gente? Mais de uma está falando aí de esperança, isso é importante. Se a gente vai chegar perto das crianças, elas sempre trazem isso pra gente, né? Acolhida, da Carla, cheia de ideias e muita vontade de acolher. Que bom, Maria Aparecida, né? Porque é isso, né? A gente precisa ter vontade de acolher essas crianças. Uhum. Acolhida e inspirada. Ricardo colocou a lista de presença. Que tinha... Não esqueçam de assinar a lista, pessoal. E tem uma salinha de estudos esperando por vocês. Fortalecida. Cadê os homens deste grupo, Teca? Não sei, só vi um agora. Mas ele não falou tem a palavra. Vários? Ele disse que tem vários? Aqui só está o Mauro mesmo. Os outros não estão agora. O Mauro está falando feliz por estar no caminho certo. Ah, que bom. Essa é uma ideia que a gente tem, que a gente não precisa trazer novidade, a gente quer confirmar algumas questões, né? E poder recuperar algumas aprendizagens que todo mundo já tem. A Lucília está esperançosa. Uhum. Ô, Teca, a Lucília é coordenadora da EMEI que a Ana frequentou. Ó, que legal. Por isso que você falou que estava em casa, né? Isso. Então, ok, gente. Então, podemos parar hoje. Boas semanas a todos. Pra gente, bom mês, que eu só vou ver vocês daqui a um mês. Nosso próximo encontro é dia 8 de outubro, né? Não, dia 9. Então, é isso. E acho okay? que ainda se alguém quiser colocar alguma coisinha, ainda mensagem no ambiente, quiserem fazer pergunta no ambiente, sintam-se à vontade, sintam-se em casa.